Me diz aí o que vocês estavam fazendo em 2016. Eu estava desesperadamente procurando emprego depois da faculdade e, no excesso de tempo livre, maratonando séries sem parar. A mais marcante delas, sem dúvida nenhuma, foi Stranger Things, que agora, quase 10 anos depois, chega à sua última temporada. Rever essa série para lembrar de cada detalhe é uma experiência que eu recomendo fortemente. Mas caso você não tenha tempo ou vontade de fazer isso, não tem problema. Eu fiz isso por você nesse que é o resumão mais completo de Stranger Things que você vai encontrar no YouTube. Dito isso, não custa nada você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e hypar o vídeo caso essa opção apareça por aí. Isso é importantíssimo para o canal poder crescer aqui no YouTube e eu conto com a tua ajuda. Eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e essa é a primeira parte do resumo completo de Stranger Things. A primeira temporada chegou à Netflix no dia 15 de julho de 2016, introduzindo uma estética visual e sonora que mudaria a história da plataforma e de toda a indústria cultural dali em diante. O figurino colorido, a trilha sonora sintética, a ambientação numa cidadezinha de interior, a história de mistério, amigos inseparáveis e as muitas referências culturais, tudo em Stranger Things remontava a filmes como E.T. o Extraterrestre, Os Goonies, Conta Comigo e outros clássicos oitentistas que marcaram gerações. Foi assim que Stranger Things introduziu, ou pelo menos se tornou um dos casos mais conhecidos a fazer isso, a nostalgia no entretenimento, que marcaria diversas outras séries e filmes nos anos seguintes. A primeira temporada de Stranger Things nos leva para o ano de 1983. Em Hawkins, uma cidadezinha fictícia no interior de Indiana, vemos um cientista fugindo e sendo capturado por um tipo de criatura no laboratório do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Logo em seguida, somos apresentados aos amigos inseparáveis Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair e Will Byers. Depois de uma noite jogando Dungeons and Dragons no porão da casa de Mike, Will volta para casa sozinho e aparentemente é surpreendido por um ser de outro mundo. As luzes piscam e Will desaparece misteriosamente. O desaparecimento de Will Byers logo vai se tornar o grande acontecimento da cidade e na delegacia do chefe de polícia Jim Hopper, onde até então as manhãs eram apenas para café e contemplação. Mornings are for coffee and contemplation. Chief, she's Coffee and contemplation. Slow. A polícia começa a procurar por Will primeiro na escola e depois na floresta com a ajuda de um grupo de voluntários. Quem também se voluntaria, ainda que em segredo, são os amigos de Will. Mike, Lucas e Dustin saem de bicicleta no meio da noite e entram na Floresta das Trevas. Enquanto isso, no laboratório de Hawkins, a grande preocupação é com um outro desaparecimento, o de uma garotinha misteriosa chamada Eleven. Ela se refugia numa lanchonete local e é encontrada pelo dono do estabelecimento, que liga para a assistência social acreditando se tratar somente de uma criança perdida. É nesse meio tempo que descobrimos que essa menina tem poderes especiais. A ligação é interceptada, um grupo aparece com homens armados, mata o dono da lanchonete, mas Eleven consegue fugir. Ela vai parar na floresta onde encontra Mike, Lucas e Dustin. Os três decidem levá-la para casa de Mike e escondê-la no porão. Lá a gente começa a ver lembranças dela no laboratório, servindo como cobaia do Dr. Brenner e sendo forçada a usar os seus poderes. Ainda na casa de Mike, Eleven vê uma foto do Will e acredita ter reconhecido ele. Pressionada pelos novos amigos, ela acaba mostrando seus poderes. Ao tentar explicar onde está Will, ela mostra o Demogorgon do Dungeons and Dragons e diz que ele está se escondendo de um ser parecido com aquele. Paralelamente a tudo isso, a Joyce, que é a mãe do Will, fica cada vez mais obcecada em tentar descobrir o que aconteceu com o filho. Ela ouve o Will no telefone e logo em seguida as luzes da casa começam a piscar e o som começa a tocar sozinho no quarto. A parede parece se mexer e fica deformada. Joyce acredita que Will está conversando com ela pelas luzes. Ela espalha luzes de Natal pela parede, escrevendo o alfabeto em cada uma delas para tentar se comunicar com o filho. Quando finalmente consegue conversar com ele, Will manda a seguinte mensagem para ela. Uma criatura sai de dentro da parede. Joyce sai correndo de casa e é encontrada no meio do caminho pelo seu filho mais velho, Jonathan. O irmão de Will, por sinal, foi testemunha de um outro desaparecimento que aconteceu na cidade. Enquanto fazia fotos na floresta procurando por pistas do irmão, Jonathan chegou aos fundos da casa de Steve, o garoto mais popular da escola, que dava uma festinha particular com Nancy, que é a irmã mais velha de Mike, e seus amigos. Também estava nessa festa meio deslocada a Bárbara, a melhor amiga da Nancy. Depois que todos saíram da piscina e foram para dentro da casa, a Barb fica sozinha do lado de fora.
Enquanto Jonathan fotografa ela de longe, ela é atacada por uma criatura misteriosa e desaparece. Enquanto isso, a polícia de Hawkins vai fazendo alguns avanços. O Hopper está bastante apegado ao caso, não só por envolver o desaparecimento de uma criança, mas porque ele também tem traumas pessoais. Anos antes, a sua filha faleceu. Quando conversa com as últimas pessoas que viram Benny antes dele ser morto, descobre que uma criança, aparentemente um menino, foi visto roubando comida da lanchonete. Hopper acredita que pode se tratar de Will. Enquanto procura pelo menino na floresta, Hopper acaba chegando na área restrita do laboratório e começa a achar que o lugar pode ter alguma relação com o desaparecimento de Will. De fato, a gente vê que todo mundo por lá está sabendo do que aconteceu e monitora a situação, inclusive indo até a cabana onde Will foi visto pela última vez. A gente descobre também que no estabelecimento existe uma espécie de portal. Mais tarde, um homem é enviado para dentro desse portal e em seguida é feito em pedaços por algum ser misterioso. Quando vai até o laboratório, o Hopper vê as imagens de segurança da noite chuvosa em que o Will desapareceu. Ele nota que no vídeo não aparece chuva nenhuma e percebe que esses cientistas estão escondendo alguma coisa. Acreditando que eles têm alguma relação com o desaparecimento do Will, o Hopper vai até a biblioteca pública procurar documentos e reportagens sobre o local. Ele encontra uma notícia falando sobre um processo contra o Dr. Brenner movido por uma mulher chamada Terry Ives, que afirmava que ele tinha sequestrado a sua filha. Guarde esse nome porque ele vai ser bem importante ali na frente. No meio dessa pesquisa, a polícia recebe uma ligação informando que o corpo de uma criança foi encontrado no lago de Hawkins. Mike, Lucas, Dustin e Eleven, que saíram à procura do Will mais uma vez, veem as viaturas policiais passando e vão até o local. Um corpo retirado do lago vestindo as mesmas roupas de Will Byers. A descoberta do corpo gera um clima de comoção em Hawkins e até um velório é feito para o Will. A sua mãe, no entanto, insiste que conversou com o filho pelas luzes e não acredita que seja ele. Assim que Joyce vê o corpo, tem certeza que não se trata do seu filho. O Mike também se apega à possibilidade do amigo estar vivo depois que a Eleven de alguma forma consegue sintonizar a voz dele no walkie-talkie. Para tentar conversar com ele de novo, as crianças vão até a escola para usar a torre do seu professor, o Sr. Clark, no clube de audiovisual. No novo contato, conseguem captar uma conversa do Will desesperado com a sua mãe, que em casa se comunica com ele pela parede e manda o Will se esconder da criatura que tenta pegá-lo. O Hopper também logo fica desconfiado quando ele descobre que a autópsia no corpo que foi encontrado foi feita pela polícia estadual. Ele vai até o necrotério, nocauteia o policial estadual que está de guarda por lá e resolve abrir o corpo. Quando faz isso, descobre se tratar de um boneco. Preocupada com a sua amiga desaparecida, a Nancy vê as fotos que o Jonathan tirou da noite em que a Bárbara desapareceu e percebe a silhueta de um ser misterioso numa das imagens. Ela procura pelo Jonathan e ele percebe que é a mesma criatura que a mãe disse ter visto saindo da parede. O Hopper invade o laboratório, mas lá dentro acaba sendo nocauteado pelos guardas. Ele acorda do nada em casa, fica paranoico e acaba encontrando um microfone escondido, percebendo que a Joyce estava certa o tempo inteiro. Os meninos estão intrigados com a possibilidade do Will estar em outra dimensão. Eles vão então até o professor, o Sr. Clark, e perguntam se seria possível existir algum tipo de portal para uma outra dimensão além da nossa. Ele diz que teoricamente poderia haver uma porta entre os mundos que bagunçaria completamente o campo eletromagnético da Terra. Se o campo eletromagnético está bagunçado, o melhor lugar para apontar para um portal desse tipo seria uma bússola. A Eleven, no entanto, acaba lembrando de quando ficou presa num tanque de privação dos sentidos para ouvir uma conversa através da telepatia e acabou esbarrando no Demogorgon. Ela tem medo de ver esse ser de novo e acaba mudando a direção da bússola dos meninos. Quando eles descobrem isso, o Lucas e o Mike acabam brigando e, no meio disso, a Eleven joga o Lucas para longe. Com o Mike e o Dustin cuidando do Lucas, a Eleven acaba fugindo. A Nancy e o Jonathan começam a se aproximar e bolam um plano para matar o Demogorgon. Quando eles estão fazendo uma busca pela criatura na floresta, eles acabam encontrando um pequeno portal para essa outra dimensão, que a partir daqui a gente vai começar a chamar de Mundo Invertido. A Nancy entra para dentro do portal rastejando e acaba sendo salva pelo Jonathan depois, antes que o portal se feche. Aparentemente nada aproxima mais dois jovens do que uma experiência interdimensional fugindo de uma criatura misteriosa, e a Nancy e o Jonathan acabam dormindo juntos. Só dormindo, mas o Steve acaba vendo a cena e acha que eles dois estão namorando. Eles vão acabar se confrontando e, surpresa, o resultado acaba sendo bem ruim pro garoto mais popular da escola. Lembra que eu falei para gravar o nome Terry Ives? A Joyce e o Hopper acabam encontrando essa mulher que tá catatônica e sendo cuidada pela sua irmã, a Becky. A Becky explica que a Terry participou do projeto MK Ultra enquanto estava grávida, sem saber, e ela acredita fortemente que o Dr. Brenner sequestrou a Jane, a filha dela, assim que ela nasceu por causa dos poderes que ela tinha. Procurando pela Eleven, o Mike e o Dustin acabam sendo emboscados por dois valentões da escola, mas conseguem ser resgatados pela amiga que aparece de última hora usando seus poderes
quebrando o braço de um valentão que, chocantemente, não estava só tentando bater no Mike, mas tirar a vida dele. Logo depois disso, a Eleven desmaia e lembra que o Dr. Brenner pediu para que ela fizesse uma espécie de contato com o Demogorgon. No meio de tudo isso, a gente vai descobrir, junto com o Mike e o Dustin, que foi a Eleven que, sem querer, abriu o portal entre Hawkins e o mundo invertido, permitindo que essa criatura assustadora chegasse na nossa dimensão. O Lucas vê os agentes secretos que estavam rastreando a Eleven se preparando para pegar eles na casa do Mike. Eles então fogem de casa e a Eleven, com seus poderes, protagoniza a cena de melhores efeitos especiais dessa temporada, girando uma das vans que bloqueavam o caminho entre eles enquanto eles escapam de bicicleta. A Nancy e o Jonathan vão lá e contam para Joyce e para o Hopper que sabem da existência do Demogorgon. O chefe de polícia, no meio disso, também descobre que a Eleven, essa criança desaparecida, tá junto com os meninos. Eles entram em contato com eles e todos se encontram na casa dos Byers. A Joyce e o Hopper percebem que a Eleven, na verdade, é sim a Jane Ives, a filha desaparecida da Terry Ives. Eles pedem então que a Eleven utilize seus poderes para localizar o Will e a Barb. Como ela tá enfraquecida, eles invadem a escola onde eles estudam e constroem um tanque improvisado de privação sensorial para que ela possa ampliar os poderes. Quando ela consegue acessar o mundo invertido, ela descobre que a Barb, infelizmente, está morta. O Will, no entanto, está vivo e ele está escondido na versão do mundo invertido do seu castelo Byers, que fica no quintal da casa dele. Quando eles percebem que tem um portal no laboratório, o Hopper e a Joyce vão lá, invadem o local e acabam sendo detidos pelos seguranças. O Hopper ainda é assombrado pela morte da filha dele e acaba entregando a localização da Eleven para o Dr. Brenner. Em troca, o chefe do laboratório deixa que o Hopper e a Joyce entrem no mundo invertido para tentar salvar o Will. Enquanto isso, a Nancy e o Jonathan tentam agir por conta própria, eles vão lá, pegam as armas que eles tinham comprado e planejam atrair o Demogorgon para matar a criatura. Eles acreditam que o Demogorgon é atraído por sangue, mais uma referência a um clássico oitentista. Eles então cortam as mãos para atrair esse ser para a casa dos Byers. Enquanto isso, o Steve, que queria se desculpar com a Nancy, acaba chegando por lá também. Os três então unem forças e lutam contra o Demogorgon, expulsando ele de volta para o mundo invertido. Os agentes do Dr. Brenner chegam na escola para sequestrar a Eleven, ela mata quase todos eles, mas acaba desmaiando, exausta de tanto usar os seus poderes. O Demogorgon então aparece, ataca o Dr. Brenner e todos os seus homens. No mundo invertido, o Hopper e a Joyce conseguem encontrar o Will, que está inconsciente com o tentáculo de um ser misterioso dentro da sua garganta. Em Hawkins, o Demogorgon encurrala as crianças, a Eleven, mais ou menos recuperada, vai até o fim com seus poderes e consegue desintegrar a criatura. Tanto o Demogorgon quanto a Eleven acabam desaparecendo depois disso. Aparentemente, fim da criatura e dessa aventura toda com o Will Byers de volta se recuperando no hospital. Antes da temporada acabar, no entanto, o Will vai até o banheiro, se sente mal e acaba cuspindo um pedaço de uma criatura parecida com uma lesma. As luzes piscam, ele tem uma espécie de visão do mundo invertido, mas ele resolve esconder isso de todos. E assim, com esse grande mistério em aberto, termina a histórica primeira temporada de Stranger Things. A segunda demoraria cerca de 1 ano e meio para sair. Mas o próximo vídeo, resumindo todos os seus acontecimentos, já tá chegando. Eu espero vocês lá. Era isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo e tchau!